Parece-me que é impossível esconder a traição sob quaisquer condições e circunstâncias. Mais cedo ou mais tarde a verdade aparecerá. Eu não estava paranoico e não tentei incriminar minha esposa em algo, mas quando a esposa diz no momento da conversa que quer passar a noite com seus colegas, a maioria dos quais são homens, é isso que começa a preocupar. Eu me vi sentado na sala de espera do hospital, lutando com a decisão de ficar ou partir. Uma parte de mim ansiava por escapar, desaparecer na distância, deixando a mulher enganosa pensando em meu paradeiro. No entanto, eu sabia que tinha que confrontá-la pela última vez. Permita-me dar algum contexto. Meu nome é Mike Gregory, empregado como CPA na empresa de contabilidade Thomas & McMaster. Sou casado com Jenny há quase 5 anos, mas isso estava prestes a mudar. Após minha formatura do ensino médio, alistei-me no Corpo de Fuzileiros Navais e servi como escriturário de dispersão, garantindo que nossos fuzileiros navais recebessem seus salários. Embora não fosse um papel glamouroso ou emocionante, eu adorava trabalhar com números. Mentirosos podem manipular, mas números não enganam, e eu apreciava esse aspecto do meu trabalho. Ao concluir meu serviço no Corpo de Fuzileiros Navais, entrei para a reserva e fiz bacharelado em contabilidade. Tendo iniciado minha educação durante meu serviço militar, levei apenas 3 anos para obter meu diploma e cumprir os requisitos estaduais para uma licença de CPA. Cruzei o caminho de Jenny durante meu último ano de faculdade. Ela aspirava a se tornar uma paralegal com sonhos de eventualmente se tornar uma advogada. Nós nos conhecemos, namoramos e nos casamos em setembro após nossa formatura na faculdade. Comecei minha carreira na Thomas & McMaster enquanto ela se juntou ao escritório de advocacia Johnson & Associates, especializando-se em direito de família. Os 4 anos iniciais foram fantásticos, ou pelo menos era o que eu acreditava. Jane estava ciente dos meus compromissos mensais de treinamento de reserva e das 2 semanas por ano que eu passava fora, e ela parecia bem com isso. Felizmente, nunca precisei ir para o exterior depois de entrar para a reserva, mas a possibilidade sempre esteve lá. Durante esse período, nossa vida juntos foi incrível. Estávamos profundamente apaixonados, nos envolvendo em intimidade apaixonada várias vezes por semana. Tínhamos um apartamento alugado confortável e estávamos contemplando a ideia de comprar uma casa e começar uma família. No entanto, as coisas pioraram depois do nosso 4º aniversário de casamento. Jenny começou a sair nas sextas-feiras depois do trabalho, supostamente com suas amigas para relaxar. Eu não dei muita atenção a isso inicialmente e não reclamei, pois também ocasionalmente ia jogar golfe com colegas de trabalho. Inicialmente, ela voltava para casa por volta das 19h30 ou 20h, e passávamos o resto da noite juntos. Mas com o tempo, ela começou a chegar em casa cada vez mais tarde. Em uma ocasião, ela não chegou até às 7h da manhã do dia seguinte, alegando que passou a noite na casa de uma amiga para evitar dirigir bêbada para casa. Confirmamos a história dela ligando para a amiga, e até fomos ao bar para pegar o carro dela. Embora a amiga pudesse estar acobertando ela, eu não tinha nenhuma evidência concreta. Fiquei chateado e disse a Jenny que se acontecesse de novo, ela deveria me ligar e eu a pegaria. A resposta dela foi desdenhosa, dizendo, sim, tanto faz, com um aceno casual de mão. Então veio a festa de fim de ano no seu local de trabalho. Eu costumava me referir a ela como Natal, mas a empresa dela optou pelo politicamente correto, renomeando-a como festa de fim de ano. Tudo bem. Inicialmente, Jenny tentou me dissuadir de comparecer, disparando sinais de alerta. Sei que você não gosta de ficar perto dos meus colegas, então por que não fica em casa este ano? Ela sugeriu. Afinal, você não quer mesmo estar cercada por um bando de advogados sérios. Talvez eu só queira passar a noite com você, respondi. Ela suspirou e deu de ombros. Bem, ok, se você insiste, ela disse. Mas eu planejo socializar com meus colegas de trabalho, e não posso ter você grudado em mim a noite toda. O quê? O que você quer dizer com passar tempo com seus colegas? Eu perguntei. Você não os vê todos os dias no trabalho e durante suas saídas à noite? Bem, eu posso ser convidada para dançar com alguns deles, ela explicou. Ok, eu disse. Tem espaço no seu cartão de dança para seu marido?
Ela revirou os olhos e suspirou novamente. Acho que posso te encaixar em algum lugar, ela disse. Não saia do seu caminho, comentei. Nós fomos à festa, e eu mal a vi a noite toda. Ela me apresentou alguns colegas de trabalho como sua bola e corrente empurradora de lápis, e saiu correndo para dançar com vários homens. Seus colegas me olharam com pena, e quase ninguém falou comigo. Nunca tive a chance de dançar com ela, e notei que ela saiu da festa várias vezes, retornando mais tarde com um cara agarrando. Se eu não soubesse melhor, poderia jurar que ela teve relações íntimas com um ou mais deles. Tudo bem, estou pronta para ir embora, ela finalmente disse, arrastando as palavras. Claramente embriagada, suas roupas e maquiagem pareciam desgrenhadas. Eu resmunguei e fui até o carro. Ela seguiu, tentando me beijar lá dentro, mas eu a empurrei para longe, detectando algo desagradável em seu hálito. O que há de errado? Ela perguntou. Seu hálito fede, comentei. O que você andou bebendo? Ela riu. Curioso, não é? Ela provocou. Não pude deixar de notar que você não se incomodou em dançar com seu marido, mas passou a noite inteira com todos os outros, eu apontei. E daí? Ela respondeu, ficando irritada. Também observei que você estava frequentemente ausente, eu mencionei. Aonde você foi? Ela riu. Isso não é da sua conta, ela retrucou. O resto da viagem para casa passou em silêncio. Naturalmente, não houve intimidade para nós naquela noite. Jenny tentou consertar seu comportamento durante o restante do feriado, mas sentiu uma mudança em nosso relacionamento. Após a temporada de férias, Jenny voltou ao seu comportamento desagradável. Nossa frequência sexual caiu de várias vezes por semana para talvez uma vez por semana. Suas saídas com as meninas aumentaram e sua atitude em relação a mim piorou. Algumas semanas depois da festa de fim de ano, falei com George Wilson, o contador que supervisionava a revisão anual da Johnson & Associates. Descobri que todos da empresa receberam um bônus substancial e um aumento salarial significativo. Jenny recebeu um aumento salarial de 30% e um bônus de $10.000. No entanto, nada desse dinheiro apareceu em nossa conta. Fiquei pensando sobre suas intenções. Em vez de confrontá-la diretamente, decidi não fazê-lo. Dada sua atitude, suspeitei que ela mentiria e transformaria minha pergunta em uma discussão. Então, abordei George para investigar o assunto. Ele me garantiu que faria isso e pediu alguns dias. 2 dias depois, as coisas pioraram. George visitou meu escritório e compartilhou algumas de suas descobertas. De acordo com os registros da empresa, Jenny teve seu aumento de salário depositado automaticamente em uma conta em outro banco. Ficou claro que ela estava planejando me deixar. Além disso, ele mencionou algumas irregularidades nos livros da empresa que poderiam causar problemas. Anotei os detalhes da conta e agradeci a George por sua investigação. Naquela tarde, recebi uma notificação no meu telefone indicando que eu tinha um e-mail na minha conta pessoal. O assunto era inquietante. O que sua esposa está fazendo pelas suas costas? Ao abrir o e-mail, descobri um vídeo anexado que marcou o fim do meu casamento. Assim que reproduzi o vídeo, identifiquei imediatamente os indivíduos envolvidos. Uma delas era a Jenny, que apareceu completamente nova no dia com as pernas abertas. Posicionada entre as pernas dela estava a mesma pessoa que eu tinha observado agarrando-a na festa de fim de ano. No entanto, dessa vez, suas ações se estenderam além de meras apalpadas. O conteúdo explícito revelou que ele estava envolvido em atividade sexual com ela. Testemunhar minha esposa envolvida com outro homem foi angustiante o suficiente, longe de ser excitante, só alimentou uma raiva profunda dentro de mim. Em meio às suas ações explícitas, palavras dolorosas intensificaram ainda mais meu tumulto emocional. Ah, sim, baby, me encha com seu esperma, ela exclamou. Isso é melhor do que seu marido ineficaz, ele provocou. Muito melhor, ela respondeu. Ele nem consegue atuar. Talvez eu devesse engravidar você, ele sugeriu, ao que ela respondeu com risadas. Faça isso, ela insistiu. Vou fazer meu marido sem noção acreditar que é dele. Ele não vai suspeitar de nada.
Enquanto a conversa continuava, discutindo o envolvimento dela com outros da empresa, o homem concluiu com um grunhido final. Depois, ele se retirou, e um jato de sêmen escapou dela. Para piorar a situação, ela se abaixou, espalhou o esperma na aliança de casamento e riu. Incapaz de suportar assistir mais, parei o vídeo. Examinando o e-mail para identificar o remetente, eu esperava contra todas as esperanças que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Na minha resposta, eu questionei: quem é você e quando isso aconteceu? Em poucos minutos, uma resposta chegou. Eu sou Tracy Williams, a esposa da pessoa no vídeo, e eu conheço sua esposa. Isso ocorreu ontem. Você gostaria de se encontrar? Se sim, ligue para mim em xxxxxxxx. Naturalmente, eu estava ansioso para me encontrar. Uma miríade de perguntas inundou minha mente, começando com a duração desse caso. O vídeo lançou luz sobre muitos aspectos dos eventos perturbadores entre nós nos últimos meses. Anotei o número dela e disquei. Alô? Uma voz de mulher cumprimentou. É o Sr. Gregory? Sim, eu respondi. Me chame de Mike. É a Tracy? É, ela confirmou. Imagino que você tenha visto o vídeo. Parte dele, eu admiti. Quero me encontrar e entender o que está acontecendo. Ok, ela concordou. Encontre-me no Starbucks na esquina do seu escritório, 20 minutos. Estarei lá, assegurei-lhe antes de encerrar a ligação. Fechando minha estação de trabalho, informei minha secretária sobre minha ausência temporária. Levei 10 minutos para chegar ao Starbucks, onde pedi um café e esperei. Pouco depois, uma mulher atraente entrou na loja. Depois de trocarmos cumprimentos, nos sentamos, e eu me ofereci para comprar uma xícara de café para ela. Ela me entregou um envelope pardo de sua bolsa grande. Tudo o que você precisa saber está aqui, ela disse. Olhando para dentro, descobri fotografias, um relatório de um investigador particular e um pendrive. O pendrive contém vídeos, mais fotos e uma cópia digital do relatório. Peço desculpas por você ter descoberto o caso deles dessa forma. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntei, sentindo meu coração se despedaçar. Pelo menos 4 meses, até onde eu sei, ela revelou. Possivelmente mais tempo. Ela também se envolveu com outras pessoas no local de trabalho. Isso está no relatório. Só por curiosidade, por que você está compartilhando tudo isso comigo? Eu questionei. Por que eu planejo nomear sua esposa no meu divórcio, e isso impacta você? Ela explicou. Além disso, eu pensei que você deveria saber caso não tenha descoberto. Eu suspeitava de algo há um tempo, mas faltava provas concretas, admiti. Então, qual é seu plano para seguir em frente? Eu informei John anteriormente que se eu o pegasse traindo, eu pediria o divórcio, ela revelou. Semelhante a você, eu tinha suspeitas há um tempo, mas faltava provas concretas. Embora eu o tenha flagrado uma vez antes e ameaçado com o divórcio, ele me alertou que sua empresa me arruinaria se eu prosseguisse. Você conhece a reputação notória deles, certo? Ouvi Jane mencionar como sua empresa frequentemente devasta os cônjuges que ele se opõe, comentei. Fiquei genuinamente surpreso com algumas das coisas que Jane havia compartilhado sobre sua empresa, e ainda mais surpreso que, até agora, eles haviam escapado das consequências de suas ações. Vencer é o mantra deles, ela declarou, por todos os meios necessários. Então, você vai fazer isso dessa vez? Eu perguntei. Ela assentiu. Sim, agora que tenho provas indiscutíveis da infidelidade dele, ela confirmou. Eu assenti em resposta. O que você precisa de mim? Eu perguntei. Nada, ela respondeu. Eu só queria fazer o que é certo. Nenhum pingo de vingança, eu questionei. Não, ela respondeu. Sem ofensa, você parece um cara legal, mas até que isso seja resolvido, não vou arriscar. Eu assenti, entendendo a perspectiva dela. Sem ofensa, assegurei a ela. Entendo completamente. Na verdade, ela acrescentou, acredito que não devemos nos ver ou nos comunicar até que tudo acabe. Ganhei um novo respeito por ela. Isso faz sentido,
Concordei. Obrigado por compartilhar essa informação. Ela se levantou para ir embora. De nada, Mike. Mais uma vez, peço desculpas, ela disse. Entregando-me um cartão de visita de sua bolsa, ela continuou. Este é o nome e número da minha advogada. Ela é uma verdadeira tubarão e espero ouvir de você. Agradeci e ponderei sobre o conteúdo do pendrive. Tirando a tarde de folga, liguei para o escritório e fui para casa. Ao chegar em casa, acessei meu computador pessoal e inseri o pendrive. Ele continha vários vídeos, todos retratando Jenny se envolvendo em atos explícitos com vários homens, incluindo John Williams. Alguns vídeos até mostravam Jenny com John e pelo menos um outro homem. Uma cena em particular em um vídeo me deixou enjoado. A câmera capturou Jenny entrando no banheiro sem se preocupar em fechar a porta para ter privacidade, um desvio de seu comportamento habitual. Como observei, ela tirou os anéis e urinou neles enquanto estava sentada no vaso sanitário. Ao fundo, pude ouvir John rindo alto. Droga, você é uma pessoa bem desagradável, ele comentou. Espero que você limpe essas coisas antes de colocá-las de volta. Jenny riu em resposta. Sim, eu vou, ela respondeu, colocando os anéis sujos na pia. Além disso, eu só os uso quando aquele perdedor está por perto. Por que não se divorciar dele se você tem uma opinião tão baixa dele? John questionou. Ela deu de ombros casualmente. Eu ainda meio que gosto dele. Além disso, é mais agradável fazer essas coisas pelas costas dele, ela explicou. Talvez um dia eu convide você e os caras, e nós podemos fazer ele nos assistir. Talvez armar para ele como fazemos com outros caras que competimos e arruiná-lo completamente. Então, você quer transformá-lo em um corno disposto? John perguntou. Ela sorriu. Ele não vai gostar inicialmente, ela admitiu. Ele provavelmente vai resistir por um tempo, mas quando perceber a extensão do dano que podemos infligir a ele e sua reputação, ele vai ceder. Quer me ajudar? Se isso significa que eu posso ficar com você sempre que eu quiser, claro que sim, John concordou ansiosamente. Ela riu como uma criança travessa. Ótimo, ela disse. Eu só sei que ele vai adorar tirar seu gozo da minha buceta. Eu não conseguia acreditar que essa era a mulher por quem eu tinha me apaixonado. Sem que ela soubesse, ela tinha acabado de declarar guerra, e eu jurei dar a ela uma batalha que ela não acreditaria. Depois de ler o relatório do investigador particular, ele revelou que Jane e seus amantes frequentemente se encontravam no Marriott Hotel no centro da cidade pelo menos uma vez por semana, passando um fim de semana inteiro juntos todo mês. De acordo com o relatório, John tinha passado um fim de semana inteiro com Jane na minha casa no mês passado. Olhando para a programação, percebi que aqueles eram os fins de semana em que eu estava no meu treinamento de reserva. Checando meu relógio, notei que ainda faltava algum tempo para ela chegar em casa. Peguei o cartão que Tracy tinha me dado e disquei o número. Law Offices of Sally Hawkins, a recepcionista cumprimentou. Apresentei-me e marquei uma consulta com Sally para a manhã seguinte. Depois disso, acessei nossa conta bancária conjunta e naveguei pelas etapas de rotina envolvidas na preparação para um divórcio. Isso incluía pagar e cancelar nossos cartões de crédito compartilhados e, posteriormente, abrir uma conta separada somente em meu nome, transferindo metade de nossos fundos para ela. Indo para meu cofre de armas seguro, peguei minha pistola calibre .45mm 1911 A1, que ainda estava no coldre. Carreguei um carregador e o prendi ao meu cinto. Seguindo as regulamentações do nosso estado, assegurei que minha licença de porte de arma estivesse em dia. Embora eu possuísse uma licença para porte velado, raramente a utilizava. No entanto, depois de ouvir Jane e seu amante desrespeitoso, não estava disposto a correr riscos desnecessários. No que antes era nosso quarto, peguei uma mala e uma bolsa para passar a noite. Arrumei aleatoriamente algumas de suas roupas na mala e seus artigos de higiene na bolsa de viagem. Minha indiferença em relação ao processo de arrumação era evidente. Deixei a bagagem pronta perto da porta. Eu estava sentado no meu computador quando Jane chegou em casa. Ativei a câmera do meu telefone, que eu sempre mantinha no bolso da minha camisa.
O telefone era alto o suficiente para a lente da câmera espiar por cima do bolso da minha camisa. Ela pareceu surpresa ao me encontrar em casa antes dela. Mike, por que você chegou em casa tão cedo? Ela perguntou, entrando no quarto que servia como meu escritório. Eu tinha algumas coisas para cuidar, respondi casualmente. Então ela notou a pistola no meu quadril. Por que você está usando isso? Ela questionou. Autoproteção, expliquei. A propósito, tenho algo para lhe mostrar. Ah, ela respondeu. O quê? Entre, você vai achar isso muito interessante, eu disse. Ela entrou e ficou ao meu lado, olhando para o computador. Peguei um dos arquivos de vídeo e o reproduzi para ela. Seus olhos se arregalaram enquanto ela se observava envolvida com dois homens. Bem, ela observou, suponho que você me pegou. Acho que sim, eu disse. Fiquei um tanto surpreso com a reação dela. Eu esperava pelo menos um pedido de desculpas ou uma pitada de remorso, mas não houve nenhum. Se alguma coisa, ela parecia mais arrogante e condescendente do que o normal. Agora que você sabe, não há mais necessidade de eu me esgueirar por aí, ela declarou. Então, de vez em quando, vou levar John para casa. E sim, ele vai passar a noite na minha cama. E sim, você vai assistir, e se for um bom garoto, posso deixar você chupar o esperma dele da minha buceta. Pena, realmente. Eu esperava que pudéssemos ter escondido isso de você um pouco mais, mas não vejo necessidade de esperar. Você está completamente delirante, exclamei. Foi a primeira vez que falei com ela com tanta intensidade, compreensivelmente, ela ficou surpresa. Na verdade, pegue seus pertences e vá embora agora mesmo. O que? Você está planejando pedir o divórcio? Ela perguntou. Porque se fizer isso, será o maior erro da sua vida. Sério? Eu respondi. Por quê? Você e seus associados vão inventar acusações contra mim assim como fizeram com os outros. Você não tem ideia do que somos capazes, ela alertou. Quando terminarmos com você, você pode acabar na cadeia rotulado como espancador de esposa e molestador de crianças. A carreira do seu reserva estará arruinada. Podemos até manipular vídeos para fazer parecer que você está envolvido na criação de pornografia infantil. Você ficaria surpreso com o que podemos alcançar com software de edição de vídeo. Lá estava. Vá em frente, tente. Então esse é seu plano? Eu questionei. Me forçar a ser seu peão inventando histórias falsas que você sabe que são mentiras. Por que não? Ela retrucou. Nós fazemos isso o tempo todo. Vou embora por enquanto, mas pense bem. Vou te dar 48 horas para reconsiderar. Ou obedeça ou enfrente humilhação pública. Espere, interrompi, pegando a mão dela. O quê? Ela exigiu. Rapidamente removi seus anéis e peguei suas chaves da bolsa. O que você está fazendo? Ela perguntou enquanto eu extraía a chave da casa, jogando sua bolsa de volta para ela. Saia, eu ordenei. Já arrumei algumas das suas coisas, agora vá embora. Ela olhou para a bagagem perto da porta e depois de volta para mim. Vamos, Mike, não faça isso, ela implorou. Fora, eu insisti. Ela pegou a bagagem e foi embora. Parei o vídeo no meu telefone, revendo-o para garantir que eu tivesse capturado todo o confronto. Eu tinha. Bom. Amanhã, eu garantiria que Sally visse isso. Enviei o vídeo por e-mail para mim mesma para guardá-lo em segurança no meu PC posteriormente. Ele foi enviado para os pais dela, sua irmã e meus pais. Eu queria que todos eles testemunhassem a pessoa que Jenny havia se tornado, e me recusei a deixá-la me pintar como a vilã nessa situação. O restante da noite foi gasto consumindo cerveja e assistindo televisão. Após uma noite um tanto agitada, entrei em contato com meu local de trabalho, solicitando alguns dias de folga. Expliquei a situação abertamente ao meu chefe compreensivo, que simpatizou comigo. Apenas cuide das coisas e volte o mais rápido possível, ele aconselhou. Obrigado, chefe, respondi antes de encerrar a ligação. Depois de um banho refrescante, me vesti e fui encontrar Sally, garantindo que tinha todos os itens necessários.
O comportamento direto de Sally deixou uma impressão em mim. Depois de examinar tudo o que eu forneci, ela expressou descrença. Mike, isso é incrível, ela comentou. Ouvi rumores sobre Johnson & Associates por anos, mas nunca tive nenhuma evidência concreta. Se o que ela está dizendo for verdade, podemos estar olhando para acusações criminais sérias. Então, podemos tomar medidas com isso? Eu perguntei. Vou iniciar o processo de divórcio com base em adultério, visando uma divisão de 70-30 sem apoio. Vamos dar a ela os 30 dias padrão para responder e exigir um relatório financeiro completo. Enquanto isso, vou explorar a obtenção de uma intimação para seus registros bancários. Se ela tentar esconder a conta, podemos considerar acusações de perjúrio, ela explicou. Com base na declaração em vídeo, também buscarei uma ordem de restrição cobrindo você, sua residência e seu local de trabalho, ela acrescentou. Quanto ao resto, entrarei em contato com a Ordem dos Advogados do Estado e com o promotor local. Isso me parece extorsão, e veremos o que acontece a partir disso. Enquanto isso, mantenha um perfil baixo. Evite confrontá-la ou se comunicar com ela e seus associados. Fique longe dela, entendeu? Eu concordei com a cabeça. Entendi, eu afirmei. Ótimo, ela disse. Vou iniciar a papelada e entregá-la em seu local de trabalho no próximo dia ou 2. Sinta-se à vontade para me ligar no meu celular pessoal se necessário, mas não abuse do privilégio, ela advertiu, entregando-me seu cartão. Obrigada, Sally, expressei, apertando sua mão. Naquele dia em particular, recebi 3 telefonemas. O primeiro foi da minha mãe. Mike, sinto muito por tudo. Você está bem? Ela perguntou quando eu atendi. Eu vou ficar bem, mãe, obrigada, eu respondi. Eu consultei uma advogada hoje, e ela está cuidando da situação. Mantenha-nos informados se precisar de algo, Mike, ela disse. Nós te amamos. Eu também te amo, mãe, eu expressei. A próxima ligação veio dos pais de Jenny, que pareciam ter dificuldades com o inglês básico. Mike, o que está acontecendo? O que você fez? O pai dela questionou. O que eu fiz? Perguntei, atônito. Além de amar Jenny de todo o coração? Nada. Você ouviu o que ela disse? Sim, eu ouvi, seu pai reconheceu. Mas não acredito que ela tomaria uma atitude tão drástica sem nenhuma razão. Vocês dois não conseguem resolver as coisas? Não, pai, não podemos, expliquei. Já consultei um advogado e estou pedindo divórcio. Sinto muito, filho, ele concedeu. Isso simplesmente não faz sentido para mim. Não poderia concordar mais. As ações de Jenny foram inexplicáveis. Só por favor, não machuque minha garotinha. Não vou, assegurei a ele antes de encerrar a ligação. A irmã de Jenny também ligou, e ela estava furiosa. O que está acontecendo, Mike? Ela exigiu. O que você fez? Eu não fiz nada, eu afirmei. É sua irmã que está agindo irracionalmente, não eu. Não acredito, ela exclamou. Minha irmã nunca faria algo assim. Acredite no que quiser, eu não ligo, respondi. Estou apenas informando a você sobre o motivo pelo qual estou buscando o divórcio. Discuta com ela se quiser. A frustração persistiu enquanto eu concluía a ligação. Liguei meu computador e abri meu e-mail. Na minha caixa de entrada havia uma mensagem com um assunto que dizia: eu sei o que você fez. Olhei para o remetente e vi que era da empresa de Jenny. O e-mail parecia uma dessas mensagens falsas que acabam na pasta de spam. Eu sei o que você tem feito e tenho vídeos de você se masturbando com fotos e vídeos de garotinhas, dizia o e-mail. Você tem 24 horas para interromper qualquer ação de divórcio e os arquivos que temos serão excluídos quando você nos enviar um cheque administrativo de 100 mil zeral. Se você não fizer isso, enviaremos os arquivos para as autoridades, sua família, seus superiores na reserva do Corpo de Fuzileiros Navais e para seu local de trabalho. Se você concordar com isso, responda com a palavra concordo e adiaremos qualquer ação posterior. O e-mail não tinha assinatura. Olhei o cabeçalho,
mas não vi nada que fornecesse alguma pista. Mas, novamente, essa não era a minha especialidade. Liguei para Bill Frederick, o cara da segurança da minha empresa, e falei com ele. Bill, preciso te pedir um favor, eu disse. Claro, Mike, ele disse. O que foi? Bem, é bem particular, eu disse a ele. Você pode manter isso em segredo? Para você, com certeza, ele disse. Ok, acabei de receber um e-mail que parece ter vindo do escritório de advocacia da minha esposa, mas não posso confirmar, eu disse. Você pode dar uma olhada nisso e me dizer o que acha? Claro, ele disse. Mande para mim e eu dou uma olhada. Saberei em apenas alguns minutos. Obrigado, eu disse. A ligação terminou. Enviei o e-mail para Bill e esperei pelo que pareceu uma eternidade. Ele ligou de volta cerca de 30 minutos depois. O que você encontrou? Eu perguntei. Bem, ele disse, definitivamente veio da Johnson & Associates Network. Eles nem se preocuparam em mascará-lo ou executá-lo por meio de proxies. Falar sobre arrogância. Você pode verificar isso? Eu perguntei. Absolutamente, ele disse. Posso até te dizer quem escreveu a coisa. Você testemunharia isso no tribunal? Perguntei. Claro, se chegar a esse ponto, ele disse. Obrigado, eu lhe devo muito, eu disse. Vou avisar minha advogada. Ela pode querer falar com você. Sem problemas, ele disse. Dê a ela meu número. Encerramos a ligação e liguei imediatamente para Sally. Ela atendeu no segundo toque. Sally Hawkins, ela mencionou. Sally, aqui é Mike Gregory. Acabei de receber um e-mail que parece ser uma forma de chantagem, informei a ela. Pedi ao nosso especialista em segurança para analisá-lo e ele confirmou que se originou da Johnson & Associates Network. Sério, ela perguntou. Certo, estou trabalhando na sua petição e obtendo a ordem de restrição. Encaminhe esse e-mail para mim, junto com as informações de contato do seu especialista em TI. Nós cuidaremos disso. Não responda ou tome nenhuma atitude. Ok, respondi. Obrigado. Depois de encerrar a ligação, enviei a Sally as informações solicitadas e então abri uma cerveja, contemplando o que poderia acontecer a seguir. Mais tarde naquela noite, por volta das 9h30, recebi uma ligação de Tracy. Mike, você está assistindo ao noticiário? Ela questionou. Não, respondi. Por quê? Mude para o canal 7, agora mesmo, ela insistiu. O canal 7 era um canal de notícias local que eu não costumava assistir, mas mudei de canal conforme as instruções. Para reiterar, o Eyewitness News está relatando que 4 indivíduos foram mortos e outros 4 ficaram gravemente feridos esta noite, quando um atirador entrou no Lampliger Bar em Grill e começou a atirar em um grupo de pessoas com o que a polícia acredita ser uma arma estilo AR-15 equipada com uma coronha de impacto, declarou o locutor de notícias. De acordo com relatos do Eyewitness, outro cliente do bar armado com uma pistola atirou e matou o atirador. O motivo do tiroteio é atualmente desconhecido, continuou o locutor. A cena mudou para um repórter entrevistando um homem identificado como testemunha. Foi caótico, o homem contou. Esse indivíduo invadiu o bar, aproximou-se de uma mesa onde um grupo estava reunido e começou a gritar sobre eles destruírem sua vida com suas mentiras. Sua explosão incluiu ameaças como: vocês vão pagar, vocês me arruinaram com suas mentiras. Posteriormente, ele brandiu um rifle e começou a atirar. Ele conseguiu disparar vários tiros antes que outro indivíduo atirasse em suas costas com uma pistola. O pânico se instalou e todos correram para escapar. A televisão voltou para o âncora do noticiário. As identidades das vítimas estão sendo mantidas em sigilo até que seus parentes mais próximos sejam notificados. No entanto, as autoridades revelam que todos eles parecem estar associados ao escritório de advocacia Johnson & Associates. O agressor foi identificado como Roger Spencer, um homem que supostamente está passando por um divórcio amargo, onde enfrentou acusações de abuso sexual infantil.
A origem da arma usada no ataque permanece desconhecida, levando os ativistas a renovar os apelos por um controle de armas mais rigoroso. A seguir no E-Witness News, um reencontro emocionante entre um homem e seu cachorro. Uau, eu disse a Tracy. Uma batida nos interrompeu. Tenho que ir agora, Tracy. Alguém está na porta. O mesmo aqui, ela respondeu. Me avise se descobrir alguma coisa. Eu vou, assegurei a ela, encerrando a ligação. Guardando meu telefone, abri a porta e encontrei 2 policiais. Sr. Gregory, um deles perguntou. Sim, eu afirmei. Você conhece uma Jenny Gregory? Ele questionou mais. Sim, ela é minha esposa, pelo menos por enquanto, eu revelei. Lamento informá-lo, senhor, mas sua esposa foi gravemente ferida em um tiroteio em março e foi levada para o Mercy Hospital, o oficial deu a notícia. Quão grave é a condição dela? Eu perguntei. Não posso dar detalhes, senhor. Recomendo falar com o médico quando chegar. Mais uma vez, minhas desculpas, senhor. Eles tiraram seus chapéus e partiram. Droga, eu queria a pessoa conivente fora da minha vida, mas não queria que ela morresse. Retornei à ligação de Tracy. Ela atendeu depois do segundo toque, sua voz cheia de lágrimas. Mike, é Tracy, ela soluçou. Eles acabaram de me dizer Jeff, meu marido foi baleado e morto no acendedor de lampiões. Sinto muito, Tracy, expressei minhas condolências. Internamente, amaldiçoei a situação, esperando que o perpetrador enfrentasse as consequências. A notícia sobre Jenny ter sido baleada acrescentou outra camada de angústia. Jenny também foi baleada. Estou indo para o hospital para coletar informações. Há algo que eu possa fazer por você? Obrigada, Mike, mas acho que não, Tracy respondeu em meio a fungadas. Apenas me mantenha atualizada sobre o que está acontecendo. Eu vou, assegurei a ela antes de encerrar a ligação e ir para o hospital. O lugar estava lotado de policiais, repórteres e equipe médica atendendo os feridos. Depois de alguma investigação, descobri que Jenny ainda estava em cirurgia. Eu poderia esperar na sala de espera e alguém me notificaria assim que houvesse uma atualização. Inevitavelmente, tive que preencher vários formulários sobre as informações de Jenny, pois ela ainda estava coberta pelo meu seguro de trabalho. Sabendo que ela tinha seu próprio seguro, presumi que seu tratamento seria coberto em grande parte. Nesse ponto, me vi pensando se deveria ficar por perto ou simplesmente ir embora. Entrei em contato com Sally, informando-a da situação. Ela concordou em adiar o atendimento de Jenny até que ela se recuperasse da cirurgia. Além disso, entrei em contato com os pais e a irmã de Jenny para atualizá-los. Apesar das tentativas deles de me culpar, esclareci que, se eu fosse responsável, provavelmente não estaria no hospital. Eles se juntaram a mim na sala de espera, me olhando como se eu fosse um pedaço de lixo no chão. Eu já tinha visitado a cafeteria, devorando rapidamente um pedaço de frango e purê de batatas enquanto bebia várias xícaras de café amargo. Depois, passei várias horas no mesmo lugar, absorto assistindo ao noticiário. Apesar dos meus esforços para ficar acordado, cochilei mais de uma vez na frente da televisão. Às 5 da manhã, um médico exausto se aproximou de mim na sala de espera. Sr. Gregory, ele perguntou. Eu encontrei seu olhar com olhos cansados e injetados de sangue. Sim, eu respondi, esfregando meus olhos para ficar alerta. Os pais e a irmã de Jenny se aproximaram de nós. Sua esposa está atualmente em estado crítico, mas ela parece estável. Teremos mais informações nas próximas 24 horas, ele informou. Removemos 3 balas do peito dela e outra bala passou de raspão no rosto dela, causando danos ao olho direito. Um pulmão foi perfurado, uma bala atingiu sua coluna vertebral. No entanto, estamos otimistas sobre sua sobrevivência. O próximo dia ou 2 são cruciais. Ela está acordada? Perguntou o pai. O médico balançou a cabeça. Não, ele respondeu. Ela ainda está sob anestesia. Só para você saber, há uma possibilidade de que ela nunca mais ande e não recupere totalmente a visão do olho direito sem uma cirurgia adicional. Sinto muito,
ele acrescentou antes de ir embora. O pai de Jenny se virou para mim. Então, você ainda está planejando se divorciar dela? Ele perguntou. Pensei por um momento antes de responder. Apesar de uma parte de mim considerar o perdão, a dor das ações dela persistiu. Sim, eu afirmei. Todos me encararam incrédulos, mas vou esperar até que ela esteja em condições estáveis. Como você pode ser tão sem coração? Questionou sua mãe. Como ela pode ser tão sem coração? Retruquei. Onde ela vai ficar? O que ela vai fazer? Pressionou a mãe de Jenny. Se minha suposição estiver correta, isso não será um grande problema, sugeri. O que você quer dizer? Perguntou o pai dela. Não querendo revelar muito, respondi cautelosamente. Vamos ver, estou indo para casa, mas já volto. Deixando-os ali, voltei para casa, tomei um banho e desabei na cama. No dia seguinte, as notícias sobre o tiroteio se espalharam por todo o país. Vários homens se apresentaram, afirmando que também foram vítimas de tentativas de extorsão pelo escritório de advocacia por crimes que nunca cometeram. As narrativas eram notavelmente semelhantes, com cada indivíduo recebendo ameaças de expor atos hediondos fabricados, a menos que pagassem somas substanciais de dinheiro. Consequentemente, muitas vidas foram irreparavelmente danificadas. Autoridades estaduais intervieram, prendendo vários advogados da firma e obrigando a empresa a interromper suas operações. Uma ação coletiva considerável foi iniciada contra a firma e seus parceiros, buscando milhões em danos além do que os tribunais criminais determinaram. 3 dias após o tiroteio, recebi informações do hospital de que Jenny havia recuperado a consciência e estava perguntando por mim. Notifiquei Sally, que me informou que 2 homens, incluindo o oficial de justiça, me encontrariam lá. Os pais de Jenny me informaram que um deles estava se revezando para ficar com ela desde a cirurgia. No corredor do lado de fora do quarto de Jenny, encontrei o oficial de justiça e outro homem apresentado como detetive Fulcher. Entramos no quarto de Jenny, onde ela estava sentada na cama com sua mãe em uma cadeira próxima. Jenny olhou para nós com perguntas em seus olhos. Jenny Gregory, o oficial de justiça perguntou. Ela assentiu e ele confirmou sua identidade antes de entregar a ela uma pasta de papel pardo. Você foi intimada, ele declarou, saindo da sala. O detetive Fulcher se posicionou na frente da cama dela, olhando para baixo e balançando a cabeça. Você está ciente de que extorsão e conspiração para cometer extorsão são crimes neste estado? Ele perguntou. Jenny olhou para baixo, balançando a cabeça fracamente. Sim, ela respondeu, com a voz embargada. E você entende que neste estado, a pena para cada ato de extorsão é de até 15 anos de prisão e uma multa de $10.000? Ele continuou. Mais uma vez, Jenny assentiu e ele entregou a ela uma cópia impressa do e-mail que eu havia recebido. Reconhece isso? Ele perguntou. Ela parecia derrotada. Deveria. Ele foi criado e enviado do seu computador usando suas credenciais do Logan, junto com aproximadamente 75 outras. Nós os descobrimos todos na sua pasta de itens enviados. Não sou cientista, mas meus cálculos indicam que 76 vezes 15 anos equivalem a cerca de 1.140 anos e você está enfrentando uma multa pesada de $760.000. Resumindo, você está encrencado. Vou ter que prendê-lo, sabia? O promotor está defendendo uma sentença de prisão perpétua com todas as acusações contra você, mas se você cooperar, talvez eu possa negociar um acordo. O que você acha? Jenny assentiu silenciosamente. Ok, ela murmurou. Muito bem, ele respondeu. Vou te dar alguns minutos a sós com seu marido e sua família, mas eu volto. O detetive Fulcher olhou para mim, colocou a mão no meu ombro e saiu da sala. Olhei para minha futura ex-esposa. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Como você pôde fazer isso comigo? Eu questionei. Tudo o que eu fiz foi amar e respeitar você. Achei que você me amava também. O que aconteceu? Sinto muito, ela disse entre lágrimas. Sua mãe pegou o e-mail e leu, seus olhos se arregalando em choque. Meu Deus, ela exclamou, olhando para a filha.
Você realmente escreveu isso? Para seu próprio marido? Jenny chorou ainda mais. Como você pôde? Eu me virei para a mãe dela. Como você acha que a Johnson & Associates se tornou tão bem-sucedida? Eu perguntei a ela retoricamente. Eles fizeram isso com um bando de caras que buscavam dinheiro fácil. É por isso que aquele cara foi e atirou em todos eles, e eu a tenho em vídeo admitindo que eles faziam isso regularmente. Não é de se espantar que você queira se divorciar dela, ela disse, olhando para mim. Eu não te culpo nem um pouco. Isso, junto com o adultério dela, eu declarei. Não tem como eu querer ela de volta, nunca. Olhei de volta para Jenny. Você nunca respondeu minha pergunta. Ela olhou para mim, derrotada. Eu fui pega pela excitação e pelo poder, eu acho, ela explicou. Quanto às cartas, bem, eu estava apenas seguindo o que os advogados queriam. Eu odiava fazer isso, e não era o único. Todos os paralegais também faziam isso. Por favor, acredite em mim. Balancei a cabeça. Não posso aceitar a desculpa de que estava apenas seguindo ordens. Isso simplesmente não se sustenta, expressei. Os comentários sarcásticos, a falta de respeito, a trapaça. Não era uma obrigação. Era seu prazer. Eu testemunhei a satisfação em seu rosto quando você admitiu fazer isso, regularmente. O prazer que você teve em me menosprezar enquanto estava envolvido com aquela pessoa. Ah, a propósito, ele não está mais na foto. Suas ações foram um erro grave, um que quase lhe custou a vida e certamente lhe custou o seu casamento. Espero que tenha valido a pena as consequências. Você consegue encontrar forças em si mesmo para me perdoar? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça. Não, eu respondi. Nunca. Só estou grato por não termos tido filhos. E quando você preencher essa declaração financeira, não ignore sua conta secreta, aquela em que você escondeu o dinheiro de mim. Eu não gostaria que perjúrio fosse adicionado à sua lista de delitos. Ela olhou para mim, com os olhos arregalados. Você está ciente disso? Ela questionou. Eu assenti. Claro, eu confirmei. Quem você acha que cuidou dos livros de fim de ano e da auditoria da sua empresa? Seus problemas são apenas a ponta do iceberg comparados ao que descobrimos no ano passado. Confie em mim, as autoridades federais vão ter um dia de campo com seus sócios seniores. Olhei para Jane uma última vez. Adeus, Jane, eu disse. Eu te amei uma vez. Com isso, saí quando o detetive Fulcher entrou com 2 policiais uniformizados, algemando Jane à cama enquanto sua mãe olhava em lágrimas. Johnson e associados enfrentaram uma enxurrada de acusações de agências estaduais e federais e uma ação coletiva por difamação e outros delitos civis. Esta ação envolveu mais de 700 homens, alguns dos quais enfrentaram injustamente a prisão e foram rotulados como criminosos sexuais devido a falsas acusações da empresa. O tribunal eventualmente ordenou que a empresa e seus sócios seniores pagassem mais de 2,5 bilhões de dólares em multas, taxas e restituições. A maior parte desse valor foi para advogados e obrigações fiscais. Todos os advogados associados à empresa foram destituídos, suas licenças permanentemente suspensas. Houve um debate em andamento sobre a revisão de divórcios conduzidos pela empresa. Alguns defenderam uma revisão abrangente considerando as circunstâncias do escândalo, enquanto outros sugeriram focar apenas em casos relacionados aos homens nomeados na ação coletiva. No final das contas, nenhuma revisão ocorreu e nenhuma mudança ocorreu. Os parceiros sobreviventes receberam sentenças perpétuas por suas ações. O sócio sênior Max Johnson tirou a própria vida antes da conclusão do julgamento. Jane, que se tornou testemunha do Estado, aceitou um acordo judicial. Ela recebeu uma sentença de prisão de 20 anos com elegibilidade para liberdade condicional em 10 anos. Após a libertação, ela enfrentou desafios físicos e emocionais significativos, vivendo com seus pais e dependendo do bem-estar. Apesar de suas dificuldades, ela começou um blog alertando sobre os perigos da infidelidade. O impacto da traição de Jane afetou profundamente o narrador, levando a um período de isolamento social e problemas de confiança com as mulheres.
Depois de 3 anos, o narrador conheceu Carol, uma ex-fuzileiro naval e escriturária dispersora, 2 anos mais nova e recentemente viúva. O marido anterior de Carol morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Saímos várias vezes antes que eu me sentisse à vontade o suficiente para discutir meu casamento passado com ela. Carol ouviu atentamente enquanto eu compartilhava minhas experiências. Depois que terminei, ela sentiu compreensivamente. Isso lança luz sobre as coisas, ela comentou. Sei que deve ter sido difícil para você se abrir sobre isso, mas aprecio sua honestidade. Nem todas as mulheres são como Jenny. Compartilho sua crença no lema do Corpo de Fuzileiros Navais Semper Fidelis. Se você me der uma chance, eu provarei. E ela o fez, em várias ocasiões e de várias maneiras. Mesmo depois de todos esses anos, ela continua fazendo isso. Acabei me aposentando da reserva como sargento-mestre e comecei a receber meus benefícios de aposentadoria aos 55 anos. Carol e eu temos planos de viajar pelo estado durante nossa aposentadoria, usando o novo trailer que compramos com parte do dinheiro da ação coletiva contra a empresa. Carol brinca dizendo que pretende manter as coisas emocionantes em nosso relacionamento. Eu confio nela, e estou contente com isso.